Olá, oitavo ano, professor Pedro aqui, com o módulo 9, aquele com o churrasco com os inimigos, e que é o primeiro módulo aí do nosso terceiro bimestre, no qual a gente vai entrar de fato no estudo da história do Brasil, que de certa forma foi introduzida no módulo 8 e no módulo 7, que a gente viu no final do segundo bimestre, que tratou respectivamente da chegada dos portugueses, a chegada dos antepassados, quer dizer, dos indígenas americanos ao nosso continente, e depois a gente viu uma periodização possível da história da América segundo a lógica do próprio continente. Nesse aqui a gente vai começar a ver de fato processos históricos que aconteceram no nosso território ou no território que hoje forma o Brasil. Então vamos começar aqui falando sobre os assuntos que formam o módulo 9, ou os tópicos de conteúdo, como está aí no slide. Então, desculpa, gente. Para esse módulo, a gente vai falar de dois assuntos apenas. A gente vai definir o nosso objeto de estudo, que a gente faz sempre, e depois vamos falar sobre o modo de vida tupi. E aqui do lado, vocês podem perceber que está o quadro. Esse quadro ele vai estar em PDF para vocês. E vocês vão ter que preencher ele. Por que vocês vão ter que preencher? Porque, gente, vocês precisam entender que esse quadro, ele cumpre uma função dentro do cronograma de estudo, que é o quê? Resumir o máximo de informação possível na menor quantidade de espaço, né? Então, esse quadro aqui, ele não está aqui para punir, ou ele não está aqui para enfeitar a matéria. Ele está aqui como uma forma de ajudar vocês a organizarem as informações. Só que, para isso, é preciso saber ler esse quadro da forma adequada. Então, se a gente tem dois assuntos, vocês podem ver, ó, a gente tem dois assuntos e a gente tem duas linhas aí, ó, objeto de estudo e modo de vida tupi. Então, são os dois assuntos. Aí, dentro de cada assunto, tem características específicas deles. Por exemplo, no objeto de estudo, você já sabe que são essas três perguntas aqui que precisam ser respondidas. Mas aqui no modo de vida tupi, porque isso aqui muda de módulo para módulo, existem outras características que vocês precisam preencher. Então, quando eu estiver explicando sobre os tupis, vocês vão perceber que tem hora que eu estou falando de política, tem hora que eu vou estar falando de economia, de sociedade e de cultura. Então, vocês vão ter que perceber aí o que vocês vão pegar de informação disso para colocar no quadro, tá? Então, vamos começar aí com o nosso primeiro tópico de estudo, que é a definição do objeto de estudo. Então, para definir o objeto de estudo, é identificar tema, local e época. E eu vou começar aqui falando pela época. Então, a gente vai falar aí do ano de 1499. Por que eu escolhi esse ano? Se vocês prestarem bem atenção, estiverem atentos, no ano seguinte, a 1499, os portugueses, eles chegam ao Brasil. Então, eu escolhi falar do ano 1499 porque eu quero que vocês tenham mais ou menos uma noção de como estava o território que hoje forma o Brasil, né? Essa região aqui, que hoje é o Brasil, mas que na época tinha outros nomes e nem formava uma unidade territorial. Tá? Como que estava esse território aqui às vésperas, um pouquinho antes dos portugueses chegarem aqui. Então, a primeira informação sobre isso é que esse território aí que está circulado e que hoje pertence ao Brasil, as estimativas dos arqueólogos é que havia de 3 a 5 milhões de pessoas morando nesses territórios. Ou seja, existiam milhões e milhões de pessoas vivendo aí. Essas pessoas, elas não tinham uma unidade cultural, esses 5 milhões de pessoas, eles não tinham uma unidade cultural. O que isso quer dizer? Não falavam a mesma língua, não tinham a mesma religião, certo? Não tinham os mesmos hábitos e também não tinham unidade política. Ou seja, não havia uma pessoa aí que mandava nos outros, por exemplo, a gente pensar que tem 5 milhões de pessoas, não existia uma pessoa que mandava nas outras 4.999.999 pessoas. Eles não tinham essa unidade política. Essa é uma ideia que ainda é muito forte no senso comum aqui no Brasil, de que os indígenas brasileiros, eles formam um único grande povo que era formado que estava dividido em várias tribos. Não, eles não formavam um povo. Os indígenas que habitavam o que hoje é o Brasil, eles não formavam um único povo. Inclusive, os arqueólogos, eles acreditam que esses 5 milhões de pessoas estavam divididos em 1.000 povos diferentes. Ou seja, era uma grande diversidade
de culturas que existiam aqui no Brasil às vésperas da chegada dos portugueses. Só que aí, esses povos, embora eles não fossem iguaizinhos, eles tinham certas semelhanças, né? Eles tinham certas características em comum. Por exemplo, os linguistas, as pessoas que estudam a linguagem, eles identificaram, eles supõem que existem aqui no Brasil, tinha aqui no Brasil vários troncos linguísticos às vésperas da chegada dos portugueses aqui. Então, quais eram esses 4 principais? Eram os Tupi, os G, os Aruac e os Caribe. E tinha esses outros aqui que eles não eram tão importantes assim, que a gente não vai tratar aqui. O que isso quer dizer? O que esses troncos linguísticos eles querem dizer? Para que vocês consigam entender, pensem nos espanhóis, nos portugueses, nos franceses e nos italianos. Eles são o mesmo povo? Não, eles não são. Eles falam a mesma língua? Eles não falam. Porém, o idioma português, espanhol, francês e italiano, eles se parecem muito. Eles têm várias regras em comum, eles têm muitas características em comum, porque antes, o que acontecia? Esses 4 povos, antes, eles surgiram do povo, de dentro do povo romano, de dentro do latim. Depois o latim ele vai morrendo, ele vai desaparecendo e vai dando origem a outras línguas. Aqui no Brasil acontecia a mesma coisa. Existiam línguas muito parecidas, porém que não eram exatamente iguais. A gente chama isso de grupo de tronco linguístico. Ou seja, pessoas que falavam línguas parecidas, mas que não eram exatamente iguais, mas que possivelmente eram línguas que tinham uma origem em comum. Então aqui no Brasil a gente tinha 4 principais sobre as quais eu vou falar um pouquinho com vocês agora. A gente tinha aí os tupis, que estavam no litoral, e foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses. Então, os tupi, eles estavam aí no litoral, nessa região aqui. Como vocês podem ver, não somente nessa região, mas eles estavam no litoral e por isso eles foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses. Depois, a gente tinha também o povo, o tronco linguístico macro-G, e eles eram habitantes do interior do Brasil. E eles ocupavam principalmente o Planalto Central, e a região que hoje é o Centro-Oeste, ali, mais especificamente nessa região aí. E eles só vão entrar em contato com os portugueses no século XVII, ou seja, só para 1600 e alguma coisa que eles entraram em contato com os portugueses. Depois, a gente tinha os Caribe. Os Caribe, eles vão ocupar o Baixo Amazonas, o Amapá e Roraima. E eles também vão entrar em contato com os portugueses só no século XVII, ou seja, só 1600 e nem lembro mais. E, por último, o 4º grande grupo eram os Aruac. Eles vão se localizar na Amazônia, certo? E também na ilha de Marajó, e também só vão entrar em contato com os portugueses no século XVII para frente. O que eu tenho para falar aqui para vocês é que a gente vai focar, então, em um desses 4 grupos, que é o povo tupi. Tá? A gente vai focar no modo de vida tupi, no grupo linguístico tupi. E como a gente viu, os tupis eles estavam principalmente concentrados aqui no litoral do Brasil, ou no litoral do que hoje é o Brasil. Principalmente, a gente tem aí uns outros grupos, mas quem estava bombando ali no litoral mesmo eram os grupos que pertenciam ao tronco linguístico tupi. E é deles que a gente vai falar. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha 1 milhão de povos tupis no litoral. E hoje tem 0 povos indígenas, 0 habitantes de pessoas que integram o tronco linguístico tupi no litoral. Por quê? Ou eles foram exterminados, ou eles tiveram que fugir para o interior do Brasil, por conta do avanço dos portugueses que chegaram ali e começaram a colonizar esse território. Então a gente vai estudar aí o litoral brasileiro, que era chamado pelos tupis da época de Pindorama, ok? Então esse é o nosso objeto de estudo. A gente vai falar sobre o modo de vida tupi, que viviam ali no litoral, no ano de 1499. Tá? Então, para a gente falar sobre o modo de vida, a gente vai falar um pouquinho sobre
a política, sobre a economia, sobre a sociedade e também sobre a cultura desses povos que foram os primeiros que entraram em contato com os portugueses, e por isso é o que a gente mais sabe, porque os portugueses relataram muitas informações sobre eles de uma forma etnocêntrica, preconceituosa, mas ainda assim a gente consegue saber muito sobre os tupis por conta dos portugueses. Então vamos começar aí falando sobre a questão política. Então, como eu falei para vocês, tinha 1 milhão de tupis morando no litoral brasileiro. E não existia um tupi que mandasse nos outros 999 mil que habitavam a região. Então, o que vai acontecer? A maior unidade política que eles conheciam era a aldeia. Lembra que eu já falei para vocês sobre cidade-estado, que cada cidade-estado é como se fosse um mini-reino, um mini-país? Lembra que eu já falei isso para vocês? Entre os tupis funcionava da mesma forma, só que em vez de ter uma cidade-estado, eles tinham uma aldeia. Ai, gente, muito entre aspas isso aqui que eu vou falar. Eles tinham uma aldeia-estado, ou seja, cada aldeia era independente politicamente das outras aldeias que formavam a região. Então, como é que funcionava a divisão? Várias aldeias formavam uma tribo, várias tribos formavam um povo e vários povos formavam um grupo linguístico. Então, era por isso que a gente fala de tupi. Então, o que era o tupi? O tupi era um grupo linguístico formado por vários povos que se compunham por formado por várias tribos, composto por várias aldeias que tinham a autonomia política. Dando sequência aqui a isso, então, o que mais eu posso falar aqui para vocês? Nessa aldeia, gente, não existia o cacique, certo? Que era uma pessoa que tinha autoridade sobre diversas tribos. Não existia, tá? Até a própria palavra cacique, ela não existe ou não existia nas línguas tupis antes da chegada dos portugueses. Isso é uma falta de habilidade que os europeus tinham de entender como que os tupis eles se organizavam por aqui. Mas a palavra cacique, ela é de origem lá dos indígenas que moram na América Central, lá nas Antilhas. Então, como eu falei aqui para vocês, a maior unidade política era a aldeia. A aldeia ela era composta de 500 a 3.000 pessoas, e essa aldeia ela era formada por 4 ou 8 casas que eram conhecidas pelo nome de malocas e que eram feitas de madeira e cobertas com folhas de palmeiras. Elas eram dispostas às vezes em círculo e às vezes em forma de ferradura. E eles, de forma a se constituir um pátio no centro, certo? E muitas vezes ela era cercada por uma paliçada, por uma cerca de madeira para proteger. E essas 4 ou 8 casas, elas eram habitadas por uma família coletiva, que era o pai, a mãe, o filho, o avô, o irmão, os primos, os sobrinhos, os netos. Então era muita gente que morava na mesma casa. E eles também não tinham ali na aldeia um líder que era encarregado de mandar nos outros, e ele só vivia para exercer essa função. Não existia, mas eles tinham formas de se organizar politicamente. Quais eram essas formas? Cada casa tinha uma espécie de líder, que quando a gente traduz para o português, a gente coloca como sendo o principal. Então, os principais é como se eles fossem ali, eles formassem uma liderança coletiva para mandar e reger o restante da aldeia. Mas isso não quer dizer que eles viviam somente em função desse mandatário. Eles também faziam outras atividades, eles ajudavam na caça, na agricultura, mas eles eram ali que ajudavam a tomar conta dessa região. Então, sobre a questão política, basicamente é isso. O resumo que eu tenho para dizer como eles se organizavam politicamente é esse. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a economia. Como que eles se organizavam economicamente, ou seja, como que eles faziam para sobreviver. Quando a gente fala de economia, a gente está falando sobre os aspectos ligados à sobrevivência. Então, o que eles faziam? A economia tupi, gente, era baseada na caça, principal atividade, na pesca, na coleta de crustáceos, porque eles viviam no litoral, né? Na coleta de raízes e frutos e uma agricultura muito rudimentar. Eles não desenvolveram tanto assim a agricultura. E também não desenvolveram a pecuária, eles não criavam nenhum tipo de animal. E eles utilizavam muito a técnica da coivara, que é o quê? Cortar as árvores, né? Até deixar no tronco, eles iam lá e queimavam, e depois
que o terreno estava queimado, eles iam lá, preparavam o solo e plantavam. Plantavam o quê? Milho, batata doce, mandioca, abóbora, pimenta, abacaxi, amendoim, um monte aí de gêneros agrícolas que fazem parte do nosso cardápio alimentar hoje em dia. Eles também tinham uma produção artesanal, eles faziam canoas, eles faziam arcos, flechas, cestos, vasos, urnas funerárias, ossos é boa, né? Eles faziam essas coisas com ossos, fibras vegetais, materiais que eles tinham ali disponíveis. E essa economia deles, gente, era uma economia de subsistência. Eles não tinham uma produção preocupada com gerar um acúmulo para vender ou para trocar. Não, eles falavam assim, a gente precisa de tanto, a gente vai produzir tanto, e é isso. E eles também não conheciam a propriedade privada. Para eles, a terra era uma propriedade coletiva, era um presente dos deuses para os seres humanos retirarem a sua sobrevivência. Então, quando eles ficavam muito tempo num lugar e se esgotavam os recursos dali, o que eles faziam? Eles mudavam de um lugar para o outro. Então, eles eram seminômades, digamos assim. Eles moravam por um tempo num lugar, utilizavam dos recursos, quando ficava escasso, eles iam embora. Um pouquinho agora sobre a sociedade dos indígenas. Então, os indígenas eles tinham uma divisão do trabalho, né, que obedecia a 2 critérios, o sexo e a idade. Os homens eram responsáveis por algumas coisas, as mulheres por outras, e eles dividiam também crianças, adultos e velhos. Os homens, o que eles faziam? Eles derrubavam as matas, eles preparavam o terreno para plantar, eles caçavam, eles pescavam, eles guerreavam, eles confeccionavam as armas. E as mulheres, por sua vez, elas cuidavam da semeadura, da colheita, a confecção de cestas, do que eles utilizavam ali de utensílios, que a gente pode chamar de utensílios domésticos, embora não seja a palavra correta, e de cerâmica, e também cuidavam das crianças. Quanto à divisão por idade, a divisão entre meninos e meninas começava a ocorrer a partir dos 5 anos. Aí os meninos começavam a fazer coisas de homens e as meninas começavam a fazer as coisas de mulher. Ai, gente, olha outra coisa de mulher, foda falar isso, né? Coisa de homem. Mas era a forma que eles se organizavam naquele período. A gente também não pode pensar assim que não existe uma divisão ou uma espécie de diferença entre homem e mulher dentro daquela sociedade, porque existia, sim. E a questão ao casamento. O casamento tupi, gente, era regido por várias regras e vários costumes. Então, tinha casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. Tinha casamento poligâmico, um homem com várias mulheres com um homem. E eles também tinham muito a poliandria, que era uma mulher casar com vários homens. Tinha também o casamento grupal, que era, ou seja, várias pessoas se casavam com várias pessoas. Então, era como se fosse um rodízio de casamentos. Olha, nossa família tradicional brasileira aí, hein? Mas dando continuidade aí, tinha um predomínio da sociedade matrilinear. O que isso quer dizer? Eles davam muito mais importância às mulheres na descendência dos recém-nascidos. Ah, professor, o que isso significa? Isso significa, gente, se eles usassem sobrenome, o sobrenome mais importante, aquele que vem por último, viria da mãe, ao invés de vir do pai. Eles davam muito mais importância a isso, se eles fossem tentar jogar isso esse sistema pros indígenas. Então, a descendência ela era muito mais importante o lado da mãe do que o lado do pai, ok? Sobre a sociedade, basicamente, é isso. E também tinha a Colvide, que eu esqueci de falar, que era a... Como é que eu posso colocar aqui? O que seria a Colvide para vocês? É uma época, assim, de resguardo do pai assim que o filho nascia. Então, ele interrompia suas atividades. É como se fosse uma licença paternidade, acho que é a maneira mais fácil. Então, ele parava de fazer o que ele fazia e ficava cuidando ali da criança. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a cultura dos tupi, né? Que vai dar já deu muito pano para manga essa questão. Gente, em relação à cultura, eles tinham uma entidade sobrenatural que eles acreditavam muito, que era o Tupã, certo? E que era conhecido somente entre os tupi. Ele era desconhecido
entre os outros indígenas que pertenciam aos outros grupos linguísticos, tá? Que seria o principal, não é Deus, que eles eles não entendiam essa figura de Deus, né? Eles acreditavam, parece que na vida após a morte, né? Eles achavam que depois que a pessoa morresse, o espírito da pessoa ia viajar para um lugar chamado Guajapiá, uma coisa assim, Guajupiá, um negócio nesse sentido. A natureza era entendida como um bem comum que era presente da Mãe Terra, e a religião, por esses pontos, ela é muito considerada politeísta, embora a palavra Deus parece que eles não tinham uma palavra que dava, entre os tupis, que dava pra gente traduzir para o português como Deus. É muito mais preferível a palavra espírito. Eles achavam que a natureza, as coisas da natureza, tinham espíritos, como, por exemplo, tinha o Curupi, que era o espírito da sexualidade, o Luizon, que era o espírito da morte, o Angra Tupi, gente, olha que é difícil pronunciar, que é o espírito do bem. Então eles achavam que as coisas possuíam espíritos, a chuva possuía espírito, certo? Essa era a noção que eles tinham, mais do que a noção de uma divindade. Tinha o Angra também, que era deus do fogo, e uma figura importante que tinha dentro das tribos Tupi, do povo Tupi, é a figura do pajé, que era o líder religioso. Embora a aldeia não tivesse um líder político, eles tinham um líder religioso que era responsável pelos rituais espirituais, pela cura de doenças, pelo uso através do uso de rezas, de ervas, de danças, e ele também era responsável por manter a tradição cultural da aldeia, porque ele conhecia os mitos, ele conhecia a cultura, ele passava essa cultura para os mais novos. Então é como se fosse uma espécie de biblioteca viva. E muitos desses pajés, eles foram mortos quando os portugueses chegaram. Então eles eram os repositórios aí de informação sobre o passado dos tupis. E como eles morreram, muitas informações se morreram porque eles não tiveram tempo de escolher os próximos tupis, os próximos pajés que iam suceder eles. Mas é isso. Outra coisa importante, que às vezes choca, né, e às vezes não, em relação aos indígenas, é a questão da antropofagia. Que eu coloquei aqui essa figura. Como vocês podem saber, antropofagia é o quê? É o ato de devorar uma pessoa, a carne de uma pessoa. Então, gente, só que a gente precisa entender que a antropofagia, ela é um ato ritual, certo? Ela não é um ato cotidiano, em que os indígenas, eles iam lá e comiam uma ou várias partes de um ser humano com o objetivo de absorver as suas qualidades. Isso porque a guerra, gente, ela era um componente cultural básico e constante da vida dos povos tupis. Eles viviam em guerra entre si ou com outros povos, certo? E essa guerra era motivada para vingar os parentes mortos. E a melhor forma de vingança era o quê? Era capturar, matar e degustar um inimigo que tinha assassinado um dos integrantes da tribo da qual você fazia parte. Então, eu preciso que vocês entendam que a antropofagia, ela é uma prática ritual que era realizada dentro de um contexto mágico e cerimonial e não um hábito alimentar. Então tinha guerra entre duas aldeias ali, uma aldeia lá capturava um membro da outra aldeia, matava ele. O que a aldeia que tinha sido vitimada ali fazia? Se organizava para achar quem tinha matado o outro, ir lá e capturar ele para poder matar ele dentro desse ritual de antropofagia. Então, mais ou menos, como é que acontecia? Uma pessoa ia lá e tentava capturar eles. Ele ia lá, capturava e trazia o assassino do seu parente para a aldeia, ok? Aí eles começavam todo o ritual de preparação da antropofagia. Primeira coisa, a hora que o capturado, lá, o assassino, chegava dentro da aldeia, ele dizia: "Eu, vossa comida, cheguei." Aí os membros da tribo, eles construíam uma choça, que era uma cabana, e colocavam um prisioneiro lá. Eles tratavam bem esse prisioneiro como uma demonstração de reconhecimento da qualidade, porque ele era
uma pessoa valente, ele tinha matado alguém, isso era considerado uma pessoa, isso era considerado um símbolo de valentia. Aí nos próximos 4 ou 5 dias, a aldeia era tomada por um clima festivo, eles começavam a fazer festas como um prenúncio do momento da antropofagia. Só que antes da morte do capturado, o que acontecia? O capturado ele era integrado ao cotidiano da aldeia. E ele não ficava preso, ele não era trancado de forma nenhuma, certo? Ele ficava livre, ele ficava circulando livremente pela aldeia. Isso porque, se ele fugisse, seria um sinal de que ele era covarde. E se ele era covarde, não seria bom devorar, degustar a carne de uma pessoa que era covarde, porque o foco da antropofagia era isso, era você absorver as características do seu inimigo dentro do que eles acreditavam. Então, no dia do ritual antropofágico, o prisioneiro ele era obrigado a passear pela aldeia, né? E ali os outros membros da aldeia ali que iam devorar, eles iam pensar, eu quero comer essa parte, quero comer aquela parte. Aí a festa ela era organizada e tudo mais. Aí no dia da morte mesmo, o carrasco ia lá e dava um golpe na nuca do prisioneiro, certo? E o corpo que agora já tinha morrido, né? Ele era assado e as partes eram distribuídas entre as pessoas e cada parte era destinada a um tipo de pessoa. As crianças ficavam com o intestino, os adultos ficavam com o crânio, a língua e os miolos e outras partes moles eram dadas para os jovens. Mas o principal que eu quero que vocês compreendam do ritual de antropofagia é isso, gente. Não era uma coisa não era um hábito alimentar, era um ritual religioso, era um ritual mágico que fazia parte da cultura dos povos tupi, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a isso, vão lá no grupo e me façam uma pergunta que eu vou responder para vocês.